Não, a verdade é a seguinte, eu acho que é difícil fazer hoje comparação, que hoje a técnica não prevalece no futebol atual. E naquela época, hoje é mais a força física, né? Então eu era um jogador técnico, tinha uma facilidade muito boa em impulsão, e a gente tinha na época o Palmeiras várias opções ofensivas, inclusive a bola alta, né, que também era um fator importante. Mas não era só isso, o time realmente era muito bom. Eu fazia parte desse contexto. Era um time que praticamente jogou 3, 4 anos juntos, então mantinha uma regularidade muito grande. E eu não era um centroavante, eu era um meia ponta de lança. O centroavante era o César, mas é evidente que o César, naquela época, 72, 73, teve alguns problemas de suspensão. Então o Oswaldo Brandão, que era o treinador na época, preferiu me colocar como centroavante, e colocando o Norberto Maduro, um argentino, muito bom jogador, ele era meu reserva, então jogava eu e o César. Como o César estava descartado, fora, ele resolveu me colocar à frente. E com isso que eu apareci mais em termos de gol. Então eu fui o artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 72, 73, 74. Mas o homem goleador na época era o César Maluco, que foi o problema de suspensão. Leivinha, o Oswaldo Brandão foi o treinador que mais conquistou pelo Palmeiras. Ele era acima dos outros mesmo. Como se fosse hoje, vamos dizer, o Vanderlei, foi o Tele Santana. Ele tinha esse diferencial mesmo? Olha, tinha porque ele absorvia tudo, né? Como, por exemplo, você vê o Luxemburgo, você vê o próprio Tele Santana, na época, o Brandão era um treinador assim, ele se preocupava com tudo, ele vivia o dia a dia do futebol. O jogador se contundia, ia lá e falava, doutor, tem que fazer isso daqui com ele. O jogador se machucava aqui, lá no treinamento vai ter que ser esse. Então ele absorvia tudo e era muito bem aceito, tinha uma estrela maravilhosa e além disso tinha um time muito bom. Então com isso, é evidentemente que o Brandão tem na esfera esportiva muitos títulos, não só no Palmeiras, mas para mim, né, dessa época que eu estive no palestra, ele esteve mais vezes. E de todos esses títulos que eu consegui, justamente o Brandão que estava ali a testa do negócio. Porque o torcedor do Palmeiras em geral não chega a comentar isso, né? Acho que por ele também ter conquistado muitos clubes, você não vê o nome do Oswaldo Brandão às vezes ser exaltado pela torcida do Palmeiras. Ele conquistou do Palmeiras, se eu não me engano, e eu acredito que eu não esteja errado, ele foi o treinador mais vencedor no Palmeiras, com mais títulos, acho que foi ele. Não foi o Oswaldo Brandão? O Oswaldo Brandão, que eu não me lembro também. Mas você sabe o que acontece? Infelizmente, isso é uma coisa típica do nosso país, do brasileiro, a cultura esportiva. Então, cada vez menos se lembra das coisas que se passaram. Então, por isso que talvez o Brandão não seja tão lembrado, né, como merecia. Então, hoje se fala muito do Luxemburgo, pelos títulos que conquistou no Palmeiras, que também mérito do Luxemburgo, isso sempre foi importante, mas se esquece muitas vezes daquele, há muito tempo atrás, não só do treinador, muitas vezes do jogador, de educação e da cultura esportiva. Mas você não acha que isso é do clube também? O clube também não deixa a desejar, né? Não, em geral, não é apenas do torcedor, né? Mas não tem mas quando ele está falando, acho que é mais vinculado em relação ao Palmeiras, assim, essa desgraça do Corinthians 77, todo ano os caras falam. Os caras falam que o Paris não dava nada. Então, assim, acho que o Palmeiras falta também vazio, né? Se a imprensa não dá isso, não vou citar aqui hoje, como eu comentei, a Mancha em 83, a grande molecada não viu você jogar. Mas a gente sabe a sua importância. E a Mancha prega por isso, que a partir do momento que você tem passado, você consegue ter um presente e um futuro. Sem passado você não tem nada. Então o passado do Palmeiras é muito forte, é muito bonito. E tem que ser exaltado sempre. Só que a torcida faz isso, a nossa parte, só que a diretoria do Palmeiras deveria ver isso também. Eu mesmo vi falando, seleção, 10º gol, não sabia disso. Eu sou palmeirense, tudo isso do Palmeiras, não sabia esse detalhe. Mas por isso que é importante, que eu acho, dentro da minha modesta opinião, a Mancha, da grandeza que vocês são,
a maior torcida do Palmeiras, a necessidade de vocês terem uma participação maior ali dentro da própria política do clube. Com vocês participando ali do Conselho Deliberativo, vocês fazendo parte de diretoria, mas tudo isso é importante, justamente pela necessidade de vocês, pelo que vocês representam, ter uma maior representatividade ali dentro. Você vê, a gente até critica um pouco a diretoria do clube e tudo mais, mas o Palmeiras tem o jantar dos veteranos, então já virou uma tradição. Há quanto tempo tem, você sabe? Eu não me recordo. Mas há algum tempo. Pelo que eu entendi, já tem apenas 10 anos. Divulgado, né, cara? Não é divulgado, mas é uma coisa assim, que o pessoal tem feito alguma coisa, só que não é divulgado. Aí chega algum outro time, faz qualquer coisinha menor do que isso, já tem aquela divulgação. Mas então, falta atividade, falta o pessoal ter aquele senso que isso é importante. Mas um jogador como o Leivinha, como o Romero, que faleceu recentemente, o seu Delgado, o aniversário semana passada, o Ademir da Guia, sabe, a gente tem que divulgar isso, mostrar os nossos vídeos. Mas será que não? Você vê o Luiz Pereira ali, ó, fazendo o gol. O Leivinha e o Luiz Pereira, e o Leivinha, pô, lá na Espanha, as torcidas lá são chamadas de penha, né? Penhas. São penhas. Eles até hoje são chamados, vai ser homenageado. Ele está lá na Espanha, está lá no Atlético, o pessoal gosta dele, da mesma forma gosta do Leo. Eles são chamados quando existe vão fazer uma homenagem, alguma situação, eles são chamados. O Atlético de Madrid chama, paga passagem, paga hospedagem, para fazer homenagem no estádio lotado. Qual foi? Eu não me lembro nunca, uma homenagem, não fazer um jantar no salão de festa do Palmeiras, que eles fazem, é a mesma coisa que você fazer o lançamento dos títulos para sócio remido. Você faz o lançamento e convida só os conselheiros. Os caras já estão conselheiros. Esses caras não vão comprar o título. Um ou outro vai comprar. Tem que abrir. A coisa tem que ser para rua. O Atlético de Madrid faz isso. E eles hoje, toda vez, o Luiz está lá, e o Leivinha vai falar isso pra gente, a forma como a própria torcida recebe eles lá. Eles vão de um lado para o outro, quando se marcar, chega no estádio bêbado, porque come aqui, vai para lá. Então, essa falta de reconhecimento, e que aí não é do torcedor, não. Porque o Leivinha, se for no jogo, for no meio da arquibancada, caramba, não tem agora para bater foto, autógrafo, daqui a pouco vai pegar o autógrafo dele. O César é a mesma coisa. O pessoal ia conhecer mais, ia conhecer a história, porque eu praticamente vim conhecer, porque quando eu jogava, eu chamava ele de Leivinha, pode os joelhos dele. Como que é na Espanha, Leivinha? Não, você tocou num assunto que realmente, primeiro que eu acho legal esse lance que faz o Palmeiras todo ano. E eu cheguei uma época, esse jantar de veteranos, você tem a oportunidade de encontrar 4 gerações. Eu conheci ex-jogadores do Palmeiras, que hoje já se foram, infelizmente, mas, por exemplo, Valdemar Filme, Junqueira, coisa que eu vi falar só de nome, né? Quer dizer, eu conheci ele dentro desse jantar, né, de veteranos, quer dizer, mas eu digo muito pouco ainda o que se faz muito o Palmeiras, porque deveria preservar mais a memória daqueles que fizeram história ali no clube. E, claro, com o orgulho que nessa passagem que eu tive, pelo menos dentro do que eu podia render, eu tenho aqui uma pequena história ali dentro do clube. Eu vejo, por exemplo, uma despedida de um Ademir da Guia, que é o grande ídolo, né, a primeira despedida do Ademir foi no campo da Associação Portuguesa de Esporte. Que pode são coisas que não se pode admitir. Vocês sabem, esse Luiz Aragonês, que hoje é o treinador do time da Espanha, quando ele saiu, ele era o camisa 8 do Atlético. Quando ele deixou o futebol, eu fui para o lugar dele. E ele foi o meu treinador. Então, como ele já tinha muito mais de 10 anos de clube, o clube cedeu
o estádio para ele fazer o amistoso que ele quisesse. Ele convidou, sabe quem? A seleção brasileira. Olha só. Com a renda toda para ele. O estádio lotado. Quer dizer, lá é assim, depois